O que é impacto acadêmico e qual a relação dos rankings internacionais de classificação dos journals para a definição ou para a compreensão desse impacto de modo geral? Para conversar sobre esse importante tema e tudo que está relacionado a impacto, o mundo acadêmico tem a grande honra de receber o professor e amigo Charbel Jabbour. Charbel, muito obrigado aqui pela chance de conversar com você, é uma grande gentileza ter você aqui no canal, viu? Eu que agradeço, professor Vitor Correa, pela oportunidade para nós conversarmos um pouco sobre impacto, as várias modalidades de impacto e rankings acadêmicos aí, é um grande prazer. Imagino. Aliás, é um tema absolutamente atual e relevante, já visto aqui no Brasil, né? O fim do Qualis também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o impacto disso em relação ao fim do Qualis aqui no Brasil também. Vou passar rapidamente aqui um breve resumo do, de fato, extenso currículo do professor Charbel. Ele é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual Paulista e já foi direto para o doutorado, gente, saiu da graduação, foi direto para o doutorado em Engenharia de Produção na Universidade de São Paulo. Ele tem 2 pós-doutorados, um na Inglaterra e outro no Japão, além de livre docência pela Universidade de São Paulo, né? Atualmente ele é professor sênior e chefe do departamento da Neomar Business School, na França, e além disso tem sido citado, né, como um dos mais prolíficos professores e pesquisadores do mundo, tá, entre os rankings dos 2%, 1% mais citados em todo o mundo. Então é uma grande honra, mais uma vez, repito aqui, de conversar com você, professor Charbel, né, pela chance de ter aqui no canal. Começa a nossa conversa aqui, né, falando um pouquinho de impacto, né, vamos tentar definir, né, o que é impacto, né, e quais são se tem mais de um tipo, né? Quais são os diferentes tipos de impacto que nós, pesquisadores, professores e estudantes também, precisam começar a pensar quando a gente está pensando em produção e na nossa atuação acadêmica de modo geral. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, professor Victor. De fato, é urgente que todos nós, professores, pesquisadores, alunos na área de administração, tenhamos um framework mais claro sobre o que é impacto, né? Então, impacto é essa palavra mágica aí que está na pauta de discussão da CAPES, CNPq, globalmente, e o que eu gostaria de compartilhar contigo é que eu vejo impacto como um construto multidimensional, onde impacto, ele pode ser o impacto do pesquisador em si, né? E aí a gente tem várias formas de mensurar isso, tem fator H, tem o e-index, por exemplo, no Google, tem as citações. Então essa primeira dimensão de impacto é o impacto do pesquisador. E aí você tem o impacto dos journals onde nós publicamos, né? Por exemplo, o fator de impacto JCR, os quartis do Scopus. Então esse é o impacto dos journals. Nós temos também o impacto não só dos journals, mas de cada paper que nós publicamos, o que é o impacto de artigo científico, quantas vezes ele é citado, quem está fazendo download do nosso paper. E tem um impacto, Vitor, que está sendo muito valorizado hoje em dia, que é o impacto social da nossa pesquisa. O quão útil essa nossa pesquisa é para a melhoria da qualidade de vida da sociedade e competitividade das organizações. E aí você pode continuar falando sobre tipos de impacto também. Eu considero que o impacto muito importante do pesquisador é o impacto que o pesquisador tem ao ministrar aulas sobre os alunos. Esse é um impacto fundamental. Então você pode aí, e essa é a minha perspectiva, ver que o impacto acadêmico ele é multidimensional, relacionado ao pesquisador, ao journal onde ele publica, ao paper que ele publica, a como ele transforma a sociedade, como ele impacta, a gente espera positivamente, os alunos na sala de aula. Muito bom, muito bom. Ô, Charbel, a gente teve uma notícia recente, né, do fim do Qualis aqui no Brasil, né, e que, enfim, todas as 50 áreas associadas à CAPES vai poder fazer uma espécie de seleção de uma ou mais critérios dentre esses, inclusive, tipos de impactos que você mencionou, né.
Qual que é o caminho que você acha que aqui no Brasil vai se encaminhar essa questão de impacto? É mais para o impacto do pesquisador? Vai ser uma combinação entre esses 4 elementos? O que você vê, inclusive, na sua experiência internacional, como é que é levado em consideração nos programas fora do Brasil? Uhum. Muito obrigado, Victor. De fato, o Qualis, como ele era formulado, ele tinha uma obrigação de avaliar toda a produção científica nacional, independentemente de onde os pesquisadores publicavam. Então, o Qualis, ele era um processo quase infinito, porque a todo momento em que um professor publicava em um journal que não estava no Qualis, a CAPES deveria avaliar aquele journal. Então, acho que esse princípio agora, ele cai por terra, e eu acredito que a nossa área, principalmente de administração, contabilidade e turismo, ela vai partir para uma lista, né, de journals em que se aconselha professores e alunos a publicarem. Né? Essa lista provavelmente vai ser uma combinação de vários rankings de journals, e aí você pode imaginar que a gente vai cair num problema onde um mesmo journal pode ter diferentes classificações em diferentes journals, então nós vamos de alguma forma ter que harmonizar isso e classificar esse journal de forma geral, tentando encontrar uma avaliação justa para o impacto daquela publicação, né? E claro, Victor, que essa discussão ela está baseada numa outra discussão sobre os diversos rankings de journals que existem ao redor do mundo. Muito bom, muito bom. Então, assim, na área, se a gente for levar em consideração a área de administração, a gente está falando aqui, né, uma das 50 áreas, a 27, né, ela deve caminhar para essa classificação por journal, continuar nesse processo de classificação pelo impacto do journal, é isso? Seria mais ou menos essa lógica? Talvez, o que eu vejo é que a área vai adotar uma série de rankings, por exemplo, a lista da Associação das Business Schools do Reino Unido, que a gente chama de lista ABS, a lista, por exemplo, ABDC, que é a lista dos deans das escolas de administração da Austrália. Você tem também outros rankings que nós não podemos ignorar, como o Web of Science e também o Scopus. E algo que é bem particular à realidade brasileira e que é bastante incentivado pela ANPAD, que é o SPELL. Né? Então eu imagino que cada journal talvez tenha uma avaliação para nós que trabalhamos com pós-graduação que seja uma espécie de média, de ponderação do quão bom aquele journal é nesses diferentes ranqueamentos. Mas isso é a minha percepção. Claro. Aliás, a gente já vai falar um pouquinho mais dessas diferentes listas, mas eu queria pegar um pouquinho da sua experiência, Chab, para falar de um dos impactos que você mencionou, que embora o impacto do pesquisador talvez esteja um pouco mais consolidado, né, os indicadores do pesquisador, do journal também, né, tanto o impacto do paper, quanto principalmente o impacto social, na minha humilde interpretação, ainda é algo a se desenvolver, né. Como mensurar no futuro, ou hoje mesmo, né, esse impacto social do pesquisador ou da produção dele, né? Tem alguns indicadores que você recomenda? Quais são os critérios que a gente pode levar em consideração nesse impacto social, de certo modo? Muito bom, Victor. Eu trago para você a experiência da Inglaterra, né? Então, na Inglaterra, você pode produzir, digamos, ao final de um quadriênio, o que eles chamam de caso de impacto. Então, é um formulário de 3 páginas, onde você cita todos os papers acadêmicos que você publicou nos anos passados
Uhum. E você então cita as empresas e organizações que adotaram o seu paper, Uhum. e aí você precisa trazer evidência, geralmente quantitativa, de Uhum. que o seu paper, seu framework, a sua nova metodologia contribuiu para que aquelas organizações se tornassem mais eficientes e eficazes. Uhum. Então, se você, por exemplo, desenvolve um novo framework para cadeias de suprimento serem mais resilientes, Uhum. você precisa, ao final de 4 anos na Inglaterra, escrever um formulário onde você vai coletar evidência das empresas que adotaram o seu framework para Uhum. mostrar que ele gerou um impacto. Tá? Olha Então, só. é essa combinação de publicação em journal com aplicação do que foi descoberto nas pesquisas, validado pelas empresas que adotaram esses frameworks. Uhum. Tá? Então, e você vai ficar surpreso por saber que na Inglaterra, ao invés de avaliação quadrienal, o que eles têm se chama REF, Uhum. REF, Uhum. que se você escrever um caso de impacto, essas 3 páginas, que for muito bem avaliado, isso conta, por exemplo, como um paper A1. Olha só. Olha só. Tá? Então, o que eu vejo é esse caminho de nós cada vez mais atrelarmos a produção acadêmica Uhum. com a utilização dessa produção acadêmica por stakeholders-chave, né, a Uhum. sociedade, mas não parar ali. Né? Nós precisamos coletar impacto como pesquisadores, evidência de que o nosso framework ele tem transformado positivamente ou um processo, uma organização, ou um setor industrial, tá Uhum. certo? Uhum. Muito bom, Mas é um muito bom. desafio, Victor. Eu imagino, eu imagino. Esse formulário, e aí eu fazer um pedido pessoal, fica inteiramente à vontade, né, Chão? Esse formulário de acesso público, a gente tem acesso a esse como a forma, como ele é avaliado, de certo modo, ou o formulário em si? Ele é público, então se você for e buscar na internet por REF, Uhum. REF, Uhum. Case of Impact, Ok, você vai encontrar a página do ótimo. que na Inglaterra é um equivalente à avaliação quadrienal, e você Uhum. tem exemplos de casos de impacto. Né? Ótimo. Você pode Uhum. baixar esses formulários. E tem casos muito interessantes. Eu mesmo baixo para dar uma olhada, né? Então você tem colegas na química que desenvolvem novos processos para produção de cerveja, Uhum. processos que são ambientalmente mais adequados, que são baseados na redução do consumo de matéria-prima, água. Uhum. Uhum. E aí você vê que no caso de impacto é citado toda a produção científica que apoiou aquele caso, Sim. mais dados das empresas de produção de cerveja, das cervejarias, que adotaram aquelas tecnologias, e eles fornecem dados bastante precisos, Vitor, de como a competitividade deles foi melhorada. Olha só, que maravilha. Inclusive, esse da cerveja, acho que eu vou baixar. Dá uma olhada lá, porque é É, de interesse de quase todo mundo. de fato, é muito interessante. Eu vou tomar a liberdade de colocar aqui, portanto, no link aqui da descrição desse vídeo, o acesso ao site que o professor Chávio está mencionando. E para você, assim como é para mim também, né, novidade toda essa conversa que ele está fazendo aqui, quem sabe você possa, né, buscar um pouquinho mais sobre esse importante aspecto, né, impacto, né, casos de impacto. É um dos critérios de avaliação aí do impacto social, né? E o impacto do paper tem a ver exatamente com citação e quantidade de citação, ou tem alguns outros critérios também, Chávio? Você já falou que o social tem isso, né? O impacto que uma pesquisa acadêmica levou ao setor produtivo, né? Existem alguns outros critérios para além da citação do paper em si? Vitor, hoje em dia, com o avanço dos sistemas de informação acadêmicos, né? Então você tem o Scopus, você tem o Web of Science, que fica mudando de nome, né? Para Clarivate, enfim. Mas hoje você consegue saber quem está citando o seu paper, quais são os países onde o seu paper é citado. Se você
tem algum paper que está entre os top 1% mais citados também, você pode ver. E até se o seu paper é considerado hot paper, eles colocam como se fosse uma chama de fogo, né? Para dizer que o seu paper está sendo trending, as pessoas estão baixando esse paper, né? Mas algo que é bastante importante no impacto acadêmico, Vitor, é em qual journal, em qual ranking de journal você está publicando. Isso varia de país para país, tá certo? Então, por exemplo, nas escolas de negócio que são ranqueadas pelo Financial Times, então você tem por volta de 100 escolas de negócio que são ranqueadas. É importantíssimo que os professores dessas escolas e os alunos publiquem na lista de journals do Financial Times. Quantos journals estão nessa lista, Chábio? 50 ou tem mais? Era hoje? 40, passou para 50. Ok. E bem interessante porque você tem todo um debate. Você tem o Financial Times, que é um newspaper privado, criando uma lista de journals que está, então, influenciando toda a comunidade internacional em administração sobre onde os professores devem publicar. Tem um grande debate ali, Vitor, mas são 50 journals, 2 ou 3 de cada área, de cada disciplina da administração, e os grandes journals aí da Academy of Management, né, da Associação Americana. Mas é algo bastante limitado, Vitor. Apenas 50 journals, tá certo? E qual que é esse debate que você mencionou? Onde que está o conflito aí, né? Da Financial Times está propondo essa lista. Por que que isso é conflituoso, por favor? É conflituoso, Vitor, porque, enfim, você tem um newspaper, né? É como se no Brasil um jornal de grande circulação definisse: aqui são 50 revistas do mundo onde os professores do Brasil precisam publicar. Tá, então é um pouco controverso. Nós sabemos que se o Financial Times atualizar essa lista e retirar alguns journals, isso vai afetar a carreira de muitos professores e alunos que submeteram artigos para esses journals, e a complexidade é tamanha, Vitor, que há mais de 5 anos o Financial Times não consegue atualizar esse ranking. Porque toda vez que eles tentam envolver a comunidade para atualizar o ranking, todos os editores querem ver os seus journals nessa lista tão seleta dos 50, que aí o Financial Times, aparentemente, para a conversa. Né? Então, tem muitos bons journals fora desse ranking. Bom, essa relação, obviamente, né, não vou cobrar aqui o detalhamento metodológico, né, mas tem alguma relação com a maior utilização do setor produtivo? Existe algum critério mais conhecido pelo qual a Financial Times utiliza na seleção desses 50 journals? O método da Financial Times é pedir principalmente para que diretores de escola de negócios e diretores de cursos de MBA avaliem os journals que os alunos do mercado estão lendo. Então, essa é uma espécie de metodologia que eles tentam seguir, claro que é subjetiva, né? É uma metodologia diferente da lista ABS, né? Como nós falamos, a lista ABS do Reino Unido, em que a cada 1 ou 2 anos, um comitê disciplinar por cada área da administração se reúne e classifica os journals entre o nível mais baixo, que é 1, até o nível 4, e para aqueles journals muito especiais, muito bons, eles recebem um asterisco, eles viram 4 estrelas. 4 com asterisco. Tem uma grande correlação, Victor, entre os journals que são 4 com asterisco na lista ABS e aqueles 50
da lista do Financial Times. Tem uma grande correlação entre eles. Legal, muito bom, muito bom. Aliás, vamos falar um pouquinho agora de impacto acadêmico, né? Você citou talvez uma das listas mais importantes para a administração agora no Brasil também, a lista ABS. Saiu recentemente, né, Chábio? A lista 2024, né? A lista ABS. Teve muitas modificações. O que você sentiu aí dessa nova lista divulgada? Olha, o que nós tivemos... A lista ABS, nós precisamos entender que é uma lista do Reino Unido. Então, muitos journals que são publicados por uma editora do próprio Reino Unido, que se chama Emerald, eles se beneficiam de uma melhor reputação nessa lista, né? Então, você tem alguns journals com editores britânicos que são publicados pela Emerald, por exemplo, tendo ascensão nessa lista. Mas é uma lista que é consistente, Victor, no sentido de que ela não oscila muito de edição para edição, tá? Então, é uma lista que, assim, tem uma certa consistência, e muito importante para a nossa área de administração é que para os programas 6 e 7, provavelmente a lista ABS e a lista ABDC, que é da Austrália, vão ser aí diferenciais para os programas poderem ser considerados 6 e 7. Muito bom. Aliás, eu vi recentemente, né, o edital para bolsista PQ também. A publicação em journals listados na ABS também vai ser um critério de distinção, né, para aqueles que estão, de certo modo, buscando também a Bolsa Produtividade, né. Como é que vai ser um pouco essa relação? Já existe alguma associação entre esses quartis, digamos assim, da ABS com as duas principais bases de dados, a Web of Science e o Scopus? Já existe alguma associação entre elas ou não, para a classificação aqui da administração no Brasil? Victor, a própria lista ABS, ela afirma que considera o fator de impacto do próprio journal ao produzir o ranqueamento. Mas, se você olhar a fundo, pode ter algumas aparentes inconsistências, tá certo? Por quê, pessoal? É igual lista de journals do Brasil. Naturalmente, nós queremos promover journals brasileiros. Ranking de journal na França, na Alemanha, há uma tendência a promover os journals franceses e alemães. E isso acontece também com a lista ABS, tá? Mas a ideia, Victor, é que não deva haver muita discrepância entre a lista ABS, lista BDC, os fatores de impacto do Web of Science e os quartis do Scopus e o SPEL, tá certo? Deve haver uma certa consistência entre esses 5 pilares do que o que eu acredito vai ser a avaliação da nossa área. Muito bom, muito bom. Aliás, Chábio, me corrija se eu estiver errado, você participou do grupo de trabalho sobre discussão do Qualis, não é isso? É um grupo de trabalho da CAP sobre publicação, quando toda essa discussão bastante interessante sobre a avaliação da produção científica, o que é impacto do pesquisador, impacto do paper, foi considerado, tá certo, muito bom, Victor? Muito bom, muito bom. Vamos imaginar um cenário aqui, né? Um journal que eu estou querendo mandar aqui, o artigo, ele está lá na ABS 2, por exemplo, né? Mas ele está na lista IBDC-A lá, mais bem classificado, né? Na nossa área, ele vai levar em consideração essa distinção, ele vai pegar a melhor classificação dentre os rankings internacionais nos quais ele está classificado. Como é que funcionaria essa possível distinção de classificação? Essa é uma questão muito interessante, Victor, e a tendência é que nós tenhamos a regra melhor de 2, principalmente para os programas que vão ser 6 e 7, vai aí considerar o ranking mais alto que um journal tem, seja na ABS ou na ABDC. E eu acredito que esse princípio de melhor de 2, ou melhor de 3, ou melhor de 5,
vai também ser considerado para outras avaliações, como projeto de pesquisa financiados, bolsa de produtividade, porque nós temos que entender a limitação que existe ao redor dos journals, de avaliar journal, de produzir rankings, e nós temos sempre que incentivar os pesquisadores que estão fazendo boa pesquisa a não serem penalizados por metodologias de ranking. Ok, muito bom. E para fazer duas perguntas finais aqui, a gente já está chegando no tempo que eu pedi a você, Chab, a penúltima, digamos assim, é a sua avaliação em relação ao SPEL e as revistas nacionais, né? Se o caminho é internacionalizar, entrar nas bases internacionais, o que você pensa das revistas nacionais de modo geral e o caminho futuro para elas, por favor? As revistas, você tem algumas revistas nacionais sendo reconhecidas e até bem reconhecidas pelo Scopus, pelo fator de impacto. Se eu não me engano, a RAI e a RAUSP, elas estão na lista ABS. E a relevância do SPEL é uma relevância nacional, não é isso? É uma relevância bastante encorajada pela ANPAD, principalmente porque a nossa área de avaliação da CAPES, ela não tem apenas a área de administração, não é isso, Victor? Tem outras áreas aí, como turismo, que são áreas que tendem a valorizar o SPEL, né? Assim como a área de administração também. Então, eu vejo que o SPEL ele vai continuar com essa relevância nacional, mas que nós não devemos ter expectativa de que vai ter um alcance internacional, né? Então, para alunos tentando pós-doc ou doutorado no exterior, se você colocar no seu currículo que o journal onde você publicou é reconhecido pelo SPEL, talvez ninguém no exterior conheça. Ok, então, só lembrando, a nossa área aqui é a 27, né, administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo, né, você está chamando a atenção que para além da administração de modo geral, tem outras áreas nas quais o SPEL pode ter uma relevância ainda maior, digamos assim. Principalmente, Vitor, se você olhar a lista ABS, ela não é tão generosa com a área de turismo, tá certo? E aí outros rankings podem ajudar a complementar essa limitação da lista ABS, né? Bom, muito bom. Para fechar aqui nossa prosa, Chab, uma mensagem final aí para os pesquisadores, quem está começando, a nossa audiência aqui é formada por professores, mas também alunos que estão começando mestrado, doutorado, qual mensagem que você dá aí para quem quer se tornar um pesquisador de excelência na área? Foca fora, foca na ABS, qual lista, qual que é a mensagem final aí? Muito obrigado, Vitor. Eu acho que assim, nós não podemos ter uma produção científica dominada pelo que está acontecendo com os rankings, mas também nós precisamos considerar que nós queremos que o nosso paper, principalmente para um doutorando que vai publicar o paper final da tese, que esse paper seja valorizado internacionalmente, né? Então, a minha sugestão para os pesquisadores é que vocês considerem esses vários rankings de journals na hora de mandar o seu paper e a submissão do seu paper, tá? Que você pega aqueles journals que tenham alguma consistência de qualidade nesses vários diferentes rankings, para que o seu paper, quando publicado, seja reconhecido globalmente. E também, Vitor, pensar no impacto social, né? Como dar vazão, como conectar com stakeholders, para que esses stakeholders que têm interesse no seu paper vão ter acesso ao seu paper e aos principais resultados da sua pesquisa, né? Então, eu acho que isso é algo que pode ser considerado também aí para os nossos futuros pesquisadores. Chab, eu não tenho palavras aqui para agradecer aqui a sua atenção, a gentileza, essa aula que você deu aqui para a gente aqui. Muito obrigado pela grande honra de conversar com você aqui no Mundo Acadêmico. Eu que agradeço, professor Victor. Um abraço. Se você também adorou essa conversa aqui, eu peço a gentileza para que você dê o like nesse vídeo, isso ajuda no desenvolvimento do canal. Ao mesmo tempo, compartilhe esse conteúdo aqui com alunos de graduação, especialização, mestrado, doutorado, professores também. Tenho certeza que tem muita informação nova aqui, né? Também se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau.